Já voltamos com a Revista da Cidade, falando agora de um assunto que interessa a muita gente, né? Tem muita gente ainda com dúvida, estamos aqui para esclarecer todas. Na verdade, quem vai esclarecer para a gente é o Dr. Carlos Zimmermann Neto, que é advogado e já está aqui comigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo à revista mais uma vez. Muito obrigado pelo É um assunto que a gente ainda não conseguiu esgotar, né? Porque nada mudou até agora. É verdade, ainda continuamos aguardando. Pois é, e muita gente ficou muito assustada, ou assustado, né? No momento em que anunciaram a PEC das domésticas e acabaram se antecipando, tomando algumas atitudes precipitadas, inclusive, né? Muitos são os casos de pessoas que tinham funcionários e acabaram dispensando esse funcionário justamente por conta da oneração, né? Que ia acontecer a partir do momento que essa PEC fosse realmente que estivesse valendo. Só que, de fato, ainda não aconteceu muita coisa, né, doutor? É verdade. Desde abril, né, quando foi votada a PEC, não aconteceu nada, nós estamos aguardando, porque tudo depende da regulamentação. Tá. E tem um projeto de regulamentação no Senado, que já passou para a Câmara, mas está parado. Uhum. E a informação que nós temos, inclusive por conta do recesso que se avizinha agora no final de ano, isso vai ser só votado provavelmente o ano que vem. Tá certo. Temos algumas perguntas que vieram das ruas direto para você, tá bom? Não são perguntas? Tá bom. Vamos ver os comentários, então, a respeito da PEC das domésticas. Vamos lá. Eu acho que é justo que os empregados domésticos devem ter esse direito, já que o salário mínimo ele não condiz com a necessidade básica de um custo de vida, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Olha, para o empregado, né, eu acho que é bom, né, porque tem todos os direitos de qualquer trabalhador. Aí, para o empregador, encareceu bastante, né? Só que eu vejo assim, se eu por acaso trabalho no escritório, eu sou obrigada a pagar a minha comida fora porque o patrão não me dá, a empregada não quer pagar o que ela come dentro da minha casa e também não vou cobrar. A intenção boa, só que eu acho que vai piorar, porque muita gente está deixando de contratar, porque vai ter que pagar direitos, vai ficar muito mais caro. Eu acho que é válido, claro, com certeza. Ela é empregada como outro qualquer. Gastante mesmo, né? Eu acho que tá certo, tá justo. Realmente são muitas opiniões, é um assunto bem que divide, né, opiniões, na verdade, porque tem que ser analisado como um caso especial, afinal de contas a pessoa está dentro da sua casa e a gente sabe que as pessoas não são pessoas jurídicas, como uma empresa, né, então fica um pouco mais delicado mesmo de implementar isso. Agora, vamos colocar em pratos limpos aqui para as pessoas entenderem o que exatamente está valendo e o que não está valendo, que ainda precisa de regulamentação. Bem, o que vale é o que já está previsto na própria lei e vigorando já. É o que já valia antes. Desde 1972 é que nós temos essa legislação. Aí a empregada doméstica ou o empregado doméstico, né? Porque nós temos a que faz a limpeza, o motorista, o piscineiro, o jardineiro. Mordomo, babá. Mordomo, babá, cuidador de idoso, cuidador de criança. Enfim, todas as pessoas que trabalham no ambiente familiar. E essas pessoas têm direito a ter a carteira de trabalho anotada, então o empregador tem que pôr seu nome, a função, data de admissão, salário, deve ser anotado. Tem direito ao INSS, por isso o empregador tem que recolher. Né? Hoje está na faixa de 12% para o empregador e 8% para o empregado. Para o empregado. Para o empregado. Tá. 8% para o empregado e 12% para o empregador. Tá. Na verdade, a maioria acaba assumindo isso tudo, o empregador doméstico. Então, ele fica com um encargo de 20%. Mas isso já está andando e deve ser cumprido. Tem direito às férias, 13º salário, descanso semanal remunerado no domingo. Então, esses direitos continuam em vigor. Agora, o que precisa de regulamentação é o que, de fato, foi criado por essa PEC, que estendeu ao doméstico os direitos dos outros trabalhadores, dos outros empregados. Então, por exemplo, onde eu diria que pega mais, né? A questão da jornada de trabalho. Hoje o empregado doméstico não tem uma limitação. A partir do momento que a PEC foi aprovada e que depende da regulamentação, o empregado agora terá direito a uma jornada de 8 horas por dia e o que passar disso é extra. Ou 44 semanais, 8 por dia ou 44 semanais. Passou disso, é hora extra, provavelmente o adicional será igual ao do urbano, que é de 50%, como prevê a Constituição, urbano e rural, como prevê a própria Constituição Federal. O adicional noturno, que hoje não tem, agora deve passar a ter, né? E aí teremos aí o adicional, teremos o próprio estabelecimento do próprio período noturno, que para o urbano é das 22 horas às 5 horas da manhã.
Né? Teremos aí a obrigatoriedade do que é hoje facultativo, que é o fundo de garantia. Teremos a multa de 40% sobre os depósitos que foram efetuados ao longo do contrato de trabalho. No caso de dispensa, né? No caso de dispensa, né? A proporcionalidade do aviso prévio, que são 3 dias por ano trabalhado, além dos 30 dias. Né? Então, me parece que já que se torna obrigatório o fundo de garantia, terá direito ao seguro-desemprego, que hoje também o seguro-desemprego é direito do empregado, se o empregador recolher facultativamente o FGTS. Está vinculado uma verba à outra. Então, esses direitos é que dependem realmente de uma regulamentação para você dizer como é que vai ser feita essa aplicação desse direito, né? Então, são esses os problemas que nós temos. Se o empregador está recolhendo FGTS facultativamente hoje, ele precisa respeitar esses índices que foram colocados na PEC das domésticas? De 11,2% sobre a remuneração do empregado? Não, ainda não, porque não está regulamentado isso. Ele vai recolher o que ele quiser? Não, 8%. 8%, que é o que diz hoje, tá? Porque, na verdade, isso é uma inovação que o projeto traz. Hoje, o empregado que não é doméstico, ele recebe 8% além do seu salário, que é depositado numa conta bancária chamada fundo de garantia. Mensalmente, o empregador tem que depositar 8% sobre o que ele ganha. Ganha R$1.000, 8%, certo? No final do contrato, na rescisão, temos que ver que tipo de rescisão vai ser. Bom, essa rescisão será sem justa causa, mais comum. O empregador tem que pagar também 40% do que ele depositou, do que ele deveria. Se não depositou, pior ainda, vai pagar também. Mas então, se ele foi certinho, regularmente pagou 8%, tem um montante lá, vamos imaginar 10 mil. Ao dispensar, tem que pagar o empregado mais 40% sobre 10 mil. Então, o que eles fizeram? Eles, para facilitar, essa é a ideia, ao invés de dar 8% por mês, daria 11,2%. Por quê? Porque de 8 para 11,2 nós temos 3,2, que é exatamente 40% de 8%. Então, incluíram 8 mais 40% sobre os 8 dá 11,2. Então, você vai pagar tudo junto. Se o empregado for dispensado sem justa causa, ele recebe e você não paga mais nada. É uma forma de diluir, né? Exatamente. Agora, se o empregado for dispensado com justa causa, aí ele não recebe. Então, volta para o empregador. Entendi. Se o empregado pedir demissão, volta para o empregador 3,2. Os 8% do empregado. Tá certo. Bom, só para as pessoas entenderem, ficarem um pouco mais situadas do que vai acontecer ainda depois da regulamentação, a gente tem aqui alguns exemplos, né? A gente já citou os 11,2% do FGTS sobre a remuneração, sendo 3,2% para o fundo, caso de demissão, como você já falou, e mais 0,8% de seguro por acidente de trabalho. Porque hoje ele não tem direito ao benefício do seguro do acidente de trabalho. Porque a Previdência funciona assim. O benefício tem que estar lastreado em algum pagamento, algum recolhimento. Então, eles criam, para o doméstico não tem isso. Então, o doméstico não tem o benefício do acidente de trabalho, em caso de acidente de trabalho. E pode ocorrer dentro do lar, né? Então, prevê-se a contribuição e aí prevê o direito consequentemente. Tá certo. Tá certo? Aí inclui-se mais 0,8% sobre o que o empregador vai pagar para o empregado. Bom, tem uma dúvida que chegou aqui da Vera. Acima de 3 dias por semana, a pessoa tem que ser registrada, né? Já não considera mais diarista. Exatamente. A partir de 3, nós não temos dúvida. O problema é abaixo de 3, que alguns tribunais entendem que sim, outros que não. Então acima de 3, com certeza, tem vínculo empregatício, precisa registrar direitinho. Precisa registrar. Pelo menos com o valor do salário mínimo. O direito ao salário mínimo a empregada já tem. Aqui em São Paulo está em 755, né? É mais do que mais ou menos, no restante do país. Tá certo. Deixa eu agradecer então mais uma vez ao Dr. Carlos Zimmermann Neto, advogado, participou com a gente do Revista da Cidade, tirando essas dúvidas, né? E que não fique mais dúvidas. Ainda não está valendo a PEC das domésticas, né? Quem está fazendo tudo certinho não precisa se preocupar, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco faz as contas e vê realmente se vai valer a pena manter a funcionária, né? É verdade. Tá certo. Obrigada, Dr. Carlos, mais uma vez. Muito obrigado. Pela sua participação. Até a próxima, viu? Até a próxima. Olha, daqui a pouco